Tecnologia. Ah, eu tô comendo doce não. Já estamos gravando. Todo mundo, por favor, com seu mudo ativado. E no final a gente vai abrir para conversar um pouquinho e a gente também mergulhar e ver o entendimento que tivemos da aula, ok? Vamos orar, gente? Enquanto o pessoal vai chegando, tem muita gente que está chegando ainda. E a gente já vai fazendo a nossa oração inicial, consagrando aquele que era, que é, que há de vir, aquele que sabe todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra, aquele que nos escolheu nele antes da fundação do mundo, aquele que está aqui, está no seu e no meu futuro. Vamos orar? Feche seus olhos, fale com ele. Pai, somos gratos porque o Senhor pensou em nós antes dos nossos pais. Obrigada por nos convidar a estudar e mergulhar no ambiente profético. Senhor, como é desafiador. O Senhor conhece nossas limitações, nossos temores, nossas inseguranças. E o Senhor me ensinou que uma insegurança representa uma segurança no lugar errado. Por isso, hoje, Pai, toda a segurança nós depositamos no Senhor para mergulhar no conhecimento de como é o teu altar e como o que está, Senhor, diante dos teus olhos, como é o teu coração, como o Senhor pensa, como o Senhor se comunica. Queremos conhecer sobre a tua linguagem e sabemos que ela é muito, muito diversificada. Obrigada, Senhor. Obrigada por cada um que veio, cada um que também vai poder assistir essa aula em nome de Jesus. Amém? Amém. Prontos? Então, bora, gente, que essa aula é uma aula grande. Eu acho até que vamos ter que dividir em 2 dias, porque ontem um texto destacou para mim e eu entendi que eu precisava mergulhar mais fundo com você. Bom, só relembrando um pouquinho, na semana passada, nós conversamos sobre o capítulo 3, aonde o Chris Vallotton, que é o autor, ele nos ajudou a aprender a ouvir a voz de Deus. A gente conversou sobre essa dinâmica, né? Como Deus fala, quais são as ferramentas, né, que nós precisamos desenvolver, né, os sentidos para ouvir Deus. Então, Jesus falava por parábolas, para que os fariseus, os doutores da lei, não entendessem, mas revelava depois explicando aquela parábola para os seus discípulos. Nós vimos que, sim, o Senhor quer comunicar com a gente até mais do que a gente quer comunicar com Ele, e que Ele fala numa linguagem que eu e você possamos entender, porque tem a ver com nossas experiências. Então, nós conversamos e mergulhamos. Se você não leu esse capítulo, precisa ler e assistir a aula que já está lá também no grupo. E hoje a gente vai conversar sobre a linguagem de Deus, tá? Então, a linguagem de Deus, e nesse capítulo que é dedicado a compreender as diferentes maneiras pelas quais Deus se comunica, ok? Da Então, mama, transvaginal e abdominal. o Senhor nos fez a imagem e semelhança deles, ok? Você tem olho? Tem olhos? Tem ouvidos? Você tem nariz? Você tem boca? Temos tudo isso. Ele nos fez exatamente como ele é. Então, ele se comunica e ele vê, e ele ouve. Ele é um Deus vivo. E o que é mais legal é que ele quer ter essa dinâmica com seus filhos. Você gosta quando seus filhos te procuram? Eu amo. Ainda mais que já casaram, quando eles me procuram, quando eles vêm aqui em casa. É muito bom. A gente conversa, a gente troca. Assim é o seu Pai Celestial. Mas existe uma linguagem bem específica, que hoje nós vamos mergulhar um pouquinho.
em compreender esse lugar, tá? Então, o capítulo 4 começa lá na página 49, e ele começa falando sobre a linguagem de Deus. Como nós combinamos, eu não vou ler tudo, né? Se você ver, são mais de 10 páginas. E eu destaquei de cada tópico, o que eu acho relevante. Gente, o que eu quero aqui de verdade é a minha oração, que você tenha sede, fome por conhecer esse lugar e se mover por esse lugar, certo? Recomendei a leitura do livro Amor e Profecia, porque ali estão os protocolos de como o ministério profético se move, segundo o autor, que o amor é paciente, então a profecia deve ser paciente, baseado em 1 Coríntios 13. Eu acredito nisso, testifica com o meu espírito, por isso eu trouxe esse material. Então, tudo que nós vamos estudar aqui, a gente não vai conseguir aprofundar, porque é muito abrangente. Se você lê o capítulo, você viu. Coloca para mim no chat aqui quem leu o capítulo. Coloca eu. Você leu esse capítulo 4? Tá, gente? E se você não leu, ok, nós vamos estar meditando junto. Só que pode ser que em algum momento tenha uma fala do autor em determinado lugar que eu não vou destacar, que o Espírito Santo pode destacar em você. Por isso que eu recomendo a leitura. Ok? Então, a gente tem várias informações que são muito relevantes em todo o capítulo, pessoal. Eu destaquei o que destacou para mim, tá? Então, vamos lá. Conforme mencionamos antes, então é como se essa aula continuasse um pouquinho sobre como ouvir Deus. O primeiro idioma de Deus não é o português, não é o espanhol, não é o inglês. Esse não é nem o grego, nem o hebraico. É importante que a gente saiba como ele fala para podermos ouvir e falar de forma semelhante. Apóstolo Paulo vai dizer: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu e você estamos aqui para referenciar. Deus te chamou aqui, Deus está levantando um exército. Não é à toa que você está aqui. Eu sinto sempre de dizer isso, gente. Não vem de mim, com certeza. Porque, com certeza, você, assim como eu, pode ter momentos que você se pega olhando e fala assim, o que eu estou fazendo? Gente, isso aqui tem a ver com o que Deus me chamou para fazer, com certeza, em algum nível, tem. Então, Deus vai comunicar com você de uma forma muito específica para que você comunique como Ele comunica aqui nessa terra. Tá? Então, ele cita que se não reconhecermos as diferentes maneiras pelas quais Deus se comunica com o seu povo, ele diz, não ouviremos a sua voz. Se perdermos a voz de Deus, não nos moveremos no dom profético. O dom profético é o dom verbal, é sobre falar, né? E o profético tem a ver com o futuro, predizer o futuro, que pode vir, Deus pode dar o dom também da palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento que está acontecendo agora. Você ora por alguém e aí Deus te mostra. Essa pessoa, por exemplo, está passando por um divórcio e está com muita dor. Nessa oração você vai ter essa impressão do Espírito Santo. E aí você vai liberar sobre ela palavras que vai gerar encorajamento, vida, reconciliação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria aponta para o futuro. Então, o profético, para que a gente se mova nesse lugar, a gente vai precisar ardentemente conhecer a voz de Deus e engajar com essa voz, gente. Não é só aqui você está conhecendo, a gente está ouvindo, mas esteja certo, se Deus ainda não colocou, é certo que Deus vai te dar aulas práticas, porque o nosso Deus ama a aula prática. Você vai no seu dia a dia poder praticar o que você está recebendo nesses encontros de sábado aqui. Tá?
Então, não nos moveremos no dom profético e confundiremos. Isso é que é perigoso. Eu quero destacar, vou até colocar em lumicolor isso aqui, porque eu não destaquei. Ó, se, se perdemos a voz de Deus, não nos moveremos no dom profético e confundiremos a voz dele com outras vozes. Lembra que a gente também conversou sobre as fontes que também falam com a gente sobre a nossa alma, carregamos de experiência, nossos sentimentos, ele fala sobre também a voz do maligno, e a voz dos anjos, e a voz de Deus, né? São as 4 fontes. Então, é crucial que a gente ouça e conheça a voz dele. Queremos evitar essas 2 armadilhas. Então, nesse capítulo, nós vamos analisar diferentes maneiras através das quais Deus se comunica com o seu povo. Isso proporcionará um fundamento básico para aprender a ouvir como Deus fala e, por sua vez, compartilhar com precisão o que ele diz. Tá? O que Deus, como a gente viu também, vai ser inevitável errar. Todo mundo que vai começar a engajar com o Espírito Santo, a gente vai errar. E tá tudo bem. Deus não espera que você... Ele não se surpreende com o seu erro. E também não desiste porque você errou. Meu Deus, que eu já errei, ainda erro. Hoje mesmo já acordei pedindo perdão para Deus, porque a gente às vezes fala de coisas que não sabemos. Sabe, Jó 42, ele fala, Senhor, eu falei de coisas que eu não sabia. São maravilhosas demais para mim. E às vezes, sutilmente, a gente coloca em descrédito o que Deus está dizendo. E a palavra de Deus sempre, sempre merece nosso crédito, nosso valor. Então, vamos entrar em visões e sonhos? Tem 2 formas mais comuns que o Senhor se comunica conosco. São através de visões e sonhos, tá? E aí eu vou ler o texto aqui de Atos 2, 17 e 18, que diz assim, nos últimos dias, diz Deus. Quem disse? Deus. Derramarei do meu espírito sobre todos os seus filhos e suas filhas. Presta atenção. Homem e mulher. Macho e fêmea. Deus é bem específico para não ter dúvida. Então, é para o marido, é para a esposa. Não é? É para o pastor, é para a pastora. É para o líder, é para a esposa dele. São filhos, são filhas. Os meus filhos, seus filhos e as suas filhas profetizarão. Jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Bom, Atos 2 fala do derramado do Espírito Santo, que aconteceu lá, quando eles estavam todos reunidos num só lugar e, de repente, como um vento, né? Uma voz, um som, ali houve o cumprimento da promessa do que Jesus, em João 16, havia dito, sobre o Espírito Santo ser enviado. Ele foi, ele encheu, e desde então, ele enche. Aleluia! Desde então, ele derrama. Desde então, ele nos faz fluir do seu espírito. Não é? Porque a Bíblia diz, aquele que crê do seu interior fluirão rios de água viva. Muito bem, então são 2 tipos que nós temos aqui que o autor destaca. Dentro de visões, a gente tem a visão que acontece na mente, que é como uma imagem que é projetada quando você está orando, ou mesmo quando você está num lugar e se conecta com Deus e Ele pode te dar uma visão. Não sei se você já teve essa experiência, que a gente não tem esse tempo para poder falar, mas existe esse tipo de forma como Deus se comunica, Ele mostra através de uma visão na nossa mente. É como se você estivesse imaginando uma coisa, e você pode achar que é sua coisa, de você, e pode até nem dar valor àquilo.
E o Senhor quer te despertar, assim como tem feito comigo também, para que a gente considere. Eu vou dar um exemplo de uma visão que aconteceu na mente comigo. No culto de virada de 2023, eu estava na igreja, eu não sabia que o pastor ia chamar para orar. E a gente estava no louvor e eu fechava os olhos para adorar Jesus e eu via uma gestante. E como o Senhor tem tratado comigo no profético já há algum tempo, né? Desde a pandemia, um pouquinho antes. Aí eu fechava os olhos e estava lá aquela gestante. Eu falei, Jesus Cristo, você quer falar alguma coisa comigo? É algo relacionado à tua igreja que está gerando, né? Eu falei assim, ou eu, um filho meu que, né, que vai casar, que vai ter filhos, e a Bia tinha acabado de casar. Eu falei, meu Deus, para quem é essa gestante? E quando o pastor me chamou para orar, fazer essa oração antes da virada, e eu tinha pedido o Espírito Santo, se é para a tua igreja, quando eu estiver lá, o Senhor me lembra. Quando eu vi a imagem, eu falei, se é para a tua igreja, quando eu estiver lá orando, o Senhor me lembra. E ele fez isso. Quando eu estava lá orando, o Senhor me lembrou. Então, eu liberei para a igreja aqueles que queriam ter filhos, que colocassem a mão no ventre que Deus estava concebendo naquela noite. Gente, não me pergunte como que essa ousadia veio, tá? Pergunta para ele, que é ele que dá. E assim eu fiz, gente. Com muito temor, né? Muito temor, gente. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando Deus diz, ele cumpre. E 2024 foi o ano dos bebês lá na nossa igreja. Pessoas que estavam já tentando ter filhos, casais que já estavam aí há algum tempo nessa expectativa. O Senhor cumpriu. Então, a imagem é assim, eu tive essa experiência e algumas outras, que não dá para a gente conversar sobre tudo. Então, o outro tipo é através da visão aberta. E aí o Chris Vallotton, ele conta uma história de que ele vivenciou, de um homem que correu atrás da filha dele, e ele consegue alcançar esse homem, falar que ele precisa de Jesus. E ele viu, quando ele estava conversando com o homem, falando com o homem, como se fosse uma cena acontecendo aqui, na altura da cabeça do homem. Então, com os olhos abertos, ele viu. Esse é o segundo tipo de visão. Quando a gente vê com os nossos próprios olhos, né? A visão. Então, temos a visão na mente, essa imagem, e temos essa outra forma que Deus também mostra quando os seus olhos estão abertos. Eu me lembrei, eu até anotei aqui, já ia passar direto aqui, ó. Uma vez orando, uma coisa que eu sempre pedi para Deus, gente, era que fosse, Senhor, eu não quero me relacionar com os demônios. Eu sei que na intercessão isso vai acontecer, né, da gente ter momentos de confronto. E eu lembro que eu falei, ai, Senhor, até falei, a libertação, uma área que não é para mim. Aí o Espírito Santo tem me ensinado, ele só me deu o profético, porque a libertação, ela acontece num lugar onde é revelado o que está lá dentro, o que está escondido. Então, quando eu estava orando por uma irmã uma vez, e a gente estava, na verdade, numa reunião, e aí essa irmã caiu, e aí eu falei, meu Deus, e aí eu falei assim, pronto, agora aconteceu aquilo que eu sempre pedi a Deus que não acontecesse. Aí eu cheguei perto dela e comecei a orar, e quando eu fechei os olhos, aí eu fechei os olhos, e comecei a orar. Mas aí, quando eu abri os olhos, é que eu vi um. Sabe quando você tá. Aqueles filmes de terror que tem aqueles zumbis? Eu vi um zumbi e eu falei. Aí o Espírito Santo me ensinou que eu tinha que repreender o espírito de morte. Então, eu orei especificamente para que o espírito de morte, eu estou te vendo e eu te repreendo. Em nome de Jesus, sai. Você não tem autorização para ficar aqui. Você não pode atuar aqui, nem nessa família. Gente, aquele dia foi uau. E assim que Deus se move, gente. Ele é um Deus dinâmico que vai nos ensinando e nós recebemos a autoridade para ligar e desligar na terra. Vamos passar aqui para a página, já ver onde eu estou, gente, vocês não se perderem aí. 51.
Então, aqui o Crisólogo contou a experiência dele. Ok, vamos entrar em sonhos. Lembra que eu tenho um texto que eu quero conversar com você? Ele é um pouquinho extenso. Estou dando uma corridinha aqui. Como eu disse no início, para quem entrou depois, leia o capítulo todo, tá? Hoje a gente talvez não vá até o final. Talvez eu tenha que dividir essa aula em duas. Ela é bem extensa. E aí, por causa do nosso tempo, hoje eu vou estar ministrando na Penha, no Revestidas. Eu estou muito animada para falar disso, porque eu acredito que há algo muito especial de Deus para as mulheres. Vamos falar de sonhos? Dois tipos também de sonhos, tá? O real e o virtual. O virtual, ele fala primeiro do virtual. E aí ele destaca aqui um texto de Daniel. Tá? Então, os sonhos também são uma forma de linguagem que o Espírito Santo usa para se comunicar conosco. Tá? Então, o primeiro é chamado do sonho virtual da realidade. Ele destacou esse texto de Daniel, gente, mas eu quero te lembrar, que o Espírito Santo me lembrou, um outro texto, porque tem a interpretação, e eu gosto quando tem a interpretação, porque só quem pode dar a interpretação é o Senhor. Você não pode ficar tentando imaginar o que que é, gente, porque pode ser que não tenha nada a ver. Lembra? Eu não lembro qual capítulo do livro Amor e Profecia que o autor fala sobre algo que o Espírito Santo deu para ele, para um dos alunos, quando ele orava por uma pessoa, e ele falou amarelo. O Espírito Santo só falou amarelo. E aí a pessoa ficou tentando interpretar, o aluno estava num treinamento da escola profética deles, lá na Califórnia. O aluno ficou, o sol é amarelo, porque o amarelo traz alegria, o amarelo desperta fome. Ele ficou tentando interpretar. Quando Deus nos dá algo, não é para você interpretar, é só para você entregar. Ele é que vai dar a interpretação. E se ele te der também a interpretação, ótimo, ok. Nesse caso, essa pessoa que recebeu essa palavra amarelo, uma blusa amarela, alguma coisa assim, que tinha a ver com amarelo, ela falou assim, o meu filho é autista. Quem lembra? Faz uma onda de glória aqui para mim. Isso. Então, eles têm uma logo que o fundo é amarelo. E isso era uma dor para ela. Quem tem filhos especiais aqui sabe disso. Eu tenho uma filha com dislexia e processamento auditivo central alterado. Eu sofri muito. Até parar na faculdade eu fui para tentar ajudá-la. Então, assim, é um desafio andar no profético. Mas, gente, é simples. E se a gente tentar enfeitar aí a gente está estragando, porque é ele que vai trazer clareza. Porque lembra, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Quem testifica? O Espírito de Deus. Então a gente vai precisar depender dele. Aí, o que o Espírito Santo ontem me lembrou foi sobre Gênesis 41. Anota aí, depois para você estar lendo essa história. Quando José é chamado, e José então sai da prisão para interpretar o sonho de Faraó. Porque ele tinha sonhado com 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e José é chamado. Então, Deus deu essa graça para José interpretar os sonhos. Então, José dá uma estratégia. Não só José tem a interpretação, ou seja, diz o que significa aquele sonho, mas também ele dá estratégia. Eu acho lindo isso, eu tenho orado para Deus, porque quando a gente tem a interpretação de um sonho e a gente vai saber o que fazer com aquilo, melhor ainda, né, gente? Não é? Porque, gente, tudo em Deus tem um propósito, a fim de... Lembra de Efésios 4? Quando Jesus, antes de subir, né, ele dá dons aos homens, a fim de quê?
de que haja o aperfeiçoamento dos santos até que todos cheguemos à unidade da fé. A plena maturidade, conhecimento de Cristo, a maturidade. Então, conhecimento é um degrau para a maturidade. Então, estamos aqui, nesse momento agora, desenvolvendo esse lugar do conhecer para amadurecer, para nos mover de uma forma diferente. Então, tem um objetivo, queridos. Você não está aqui de passagem, não está aqui passeando, porque sábado de manhã, talvez assim como eu e muitos aqui, queriam estar dormindo, poderiam estar aí dando ainda uma cochilada a mais, mas escolheu conhecer. E cada vez que vem, que eu falo com vocês, então o Espírito Santo vai trazendo coisas novas, ele está aqui ensinando para nós, ele está aqui destacando para nós aquilo que a gente precisa guardar. Então, esse tipo, gente, de sonho, né, que Faraó teve das vacas, e que aqui o texto também fala, de Daniel, que usa algumas figuras de linguagem ligada à agricultura, ligada, tem animais envolvidos. Então, é uma linguagem virtual. Ele chamou de virtual, tá? E vamos virar a página. A gente tem também o sonho, que é o real, né? Então, a gente tem o sonho real, que fica claro. O sonho, você sabe, você tem clareza, né, sobre aquele sonho, o sonho real. E aí, durante o sono, o que o autor diz é que lembramos, depois de acordar, alguns detalhes desse sonho, né? Eu lembro um sonho, e o Espírito Santo me lembrou. Muitos anos, gente, nem sonhava com profético, porque um dia eu ia aprender sobre isso, gente, de verdade. Eu estava voltando, depois de estar afastada 15 anos da igreja, e eu voltando para Jesus. E o Senhor, ele é como se fosse assim um mergulho de vamos embora, agora ficou 15 anos, agora eu vou te entregar, a gente vai. Eu tinha muita sede, eu comecei a buscar muito. Eu tive um sonho, e era tão claro esse sonho. Eu sonhei, eu estava conversando com uma amiga, era o fim de tarde, e eu olhava para o céu, assim, conversando com ela lá, que diferente para mim, eu olhava para o céu, e eu dizia assim: Elaine, você está vendo? E ela não estava vendo, o céu estava abrindo, estava tendo ali esse romper, o céu abria, e lá do alto descia como se fosse um castelo, as colunas eram imensas, aquilo descia do céu, e estava vindo como se fosse para a terra, um palácio, do céu para a terra. E eu meio que me despedia dela, e a impressão que eu tinha, e isso o autor fala também nesse capítulo, sobre você anotar. Depois eu vou te dar a referência de um livro para você também, quem quiser mergulhar mais nisso. Anotar os detalhes do sonho, tá? E perceber que impressão você teve. E hoje eu sei disso, mas naquela época eu nem imaginava. E a impressão que eu tive é que eu estava me despedindo dela para o arrebatamento, para ir embora. Olha só, porque eu estava vindo para a Terra se instalar aqui um novo governo. E eu acordei de madrugada, gente, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu caí no chão. Meu marido acordou assustado, o que que houve, o que que houve? Eu não conseguia falar. De tão real, era muito real o sonho, gente, era claro para mim, não tinha figura de imagem que eu tinha que relacionar o que poderia ser, não, era real, eu sabia o que estava acontecendo. E aí eu pedi para o Espírito Santo, falei, se isso tem relação, e se isso é realmente o que eu estou pensando que seja, que é a Nova Jerusalém, que o Senhor fale comigo, que o Senhor me mostre. E eu não conheci um versículo na Bíblia que está lá em Apocalipse 21. Você está com a tua Bíblia aí, gente? Vem para cá com a tua Bíblia, tá?
A gente aqui vai... Olha só, isso não está aqui no livro, tá bom? E isso que é legal da aula ao vivo, da aula, você está aqui na aula, aí você não perde a novidade de vida que Deus traz. Abre aí em Apocalipse 21. Diz assim, ó, o versículo 1. E vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. Vi também, aqui o Espírito Santo me mostrou, que eu estava vendo no sonho. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que acontecia o quê? Que descia do céu. Irmãos, eu não sei se você já tinha lido isso antes. Talvez para você isso aqui não é novidade nenhuma. Ok, já conheço. Mas para mim, foi naquele momento, vivendo aquele sentimento do sonho ainda, que estava muito latente, eu falei, uau. Descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Quem que vai estar? Seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Acrescentou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, os idólatras, todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre. A segunda morte. Forte, né, gente? Nós, seres humanos, seus filhos, temos uma casa que descerá do céu. Por isso, ele está restaurando o tabernáculo caído de Davi, que é o da adoração. Que ele disse que nos últimos dias também faria isso. 24 horas. Davi colocou anciões para orar, para os levitas para adorarem, adorarem, adorarem. Gente, no céu você não precisa de sede, concorda comigo? Para conhecer. Nós conheceremos como somos conhecidos. Nós veremos face a face. A sede é para agora. A sede é para hoje. A quem tem sede. E Deus falava comigo, gente, naquela época, eu nem podia imaginar. Deus estava me convocando. Hoje, agora, eu estou entendendo. Porque eu passei por um momento difícil na igreja que eu voltei na época, o Senhor falando sobre não vai haver pranto mais, filha, um dia não vai ter dor, não vai ter nada disso. Não vai ter frustração, não vai ter decepção. Tá? Haverá um novo céu, uma nova terra. Mas enquanto você está aqui, tenha sede. Eu te dou água viva, eu te dou todo dia que você precisa. Então, vamos voltar para cá, gente? Foi um parêntese bem grandão aqui desse texto que o Espírito Santo me lembrou e eu incluí no sonho real. Foi real esse sonho que eu tive? Faz uma onda de glória. E esse, gente, faz uma onda de glória com vontade, assim, liberando mesmo para o céu ver, para o inferno ver que você é alguém que tem sede, fome por conhecer Deus. Aleluia, obrigada, Pai.
Escreve aí, gente, O Diário dos Sonhos. É um livro que eu não li ainda, mas está na minha lista aqui. Eu tenho alguns na frente. O autor é o Ben. Deixa eu anotar aqui. Vou colocar aqui no chat. O Diário dos Sonhos. Autor. O nome dele é um pouquinho difícil. Ben Amsterdam. Armstrong. Armstrong. Esse autor, que eu estou recomendando para vocês aqui, acho que é assim que escreve, tá, gente? Não tenho certeza não, porque vocês pesquisem no Google. É ótimo para encontrar as coisas. Ele é um dos discípulos também da Bethel, um dos profetas que estão lá. Né? Esse é um canal dele aqui. E você pode mergulhar um pouquinho mais nesse tema. Tá? Recomendo que você faça isso. Ah, não sei por que eu não estou conseguindo colocar no chat. Ah, tá. Porque eu estou tentando colocar em algum nada. Bem. Gente, coloca depois lá, tá bom? No grupo, porque aqui no chat eu não estou conseguindo escrever. Não sei por quê. Vamos lá. Ok? Vocês estão me entendendo até aqui, gente? Tá claro? Tá? Estou muito acelerada, tá bom esse ritmo? Ok? Tudo bem. Então, vamos embora. Aqui, o autor, nessa página 52 ainda, ele traz a história de Abimeleque, em Gênesis 23, vocês viram? Então, observe que nesta passagem, o sonho real não diz que ele sonhava com Deus, mas sim que ele teve um encontro real com o Senhor no sonho, e que ele se lembrou disso quando ele acordou. E daí está o texto aqui. Certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: Você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Curto e grosso, né? Deus é direto. E ele se lembra, ele acorda e lembra do sonho, tá? Então, gente, vamos avançar mais um pouquinho? Tem um texto também que eu quero que você medite comigo sobre o sonho real. Está lá em Jó 33, 14 e 16. Fala de sonho, né? Fala como Deus também se move através de visão. E agora a gente vai entrar na visão. Isso. A gente fechou os sonhos aqui, e agora a gente vai entrar na visão. Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro. Está lá em Jó 33. Mesmo que o homem não o perceba em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas. Ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho para preservar da cova sua alma e a sua vida da espada. Aqui, Jó traz no capítulo 33 essa afirmação que Deus fala, que Deus mostra, né, que Deus quer que a gente tome boas decisões. E aqui o Chris Volato mais embaixo conta sobre um testemunho de um casamento que foi restaurado de um amigo dele, aonde a filha estava à beira de um divórcio e ela sonhou com um ambiente onde estava o sogro, estava a família, e Jesus pegava a mão dela para ir junto. Mais ou menos assim, gente. Depois vocês leem, que eu não vou ler porque não dá tempo.
E aí ela acordou, ela já estava decidida a se divorciar, mas ela acordou então e entendeu que era para que ela se reconciliasse com o marido. Então estava no sonho sogro, estava no sonho Jesus, né? Olha, que é mais claro que isso, né, gente? É lindo. É linda a maneira, as facetas que o nosso Deus fala, de uma maneira no sonho também é lindo. E tem gente que vai ter muitos sonhos, eu não tenho tantos. Deus me revela muito, sempre falar mais a palavra por palavra. Mas de vez em quando acontece. Eu acredito até que quando eu comecei a engajar com ele, ou seja, opa, que o Senhor quer me mostrar sobre isso. Então, ele começou a me dar. Porque para que ele vai dar se a gente não faz nada com aquilo? Concorda comigo? Você também, você daria para alguém algo que a pessoa não fazer nada? Não, o Senhor quer que a gente engaje com ele. Esses dias a Bia pediu para eu orar por ela, tá um pouco ansiosa, está se preparando aí para ter filhos, e aí está fazendo os exames. E aí ela veio, mãe, ora por mim, estou um pouco ansiosa, coração meio batendo acelerado. E eu fiquei um tempinho antes de começar a orar, coloquei a mão no coração dela, e a minha oração foi, Senhor, dá sonhos para ela. Eu já estava me preparando para essa aula. Senhor, dá sonhos para ela. Orei por ela, repreendi aquela ansiedade. Aí, no outro dia, ela compartilhou comigo. E ela não lembrava que eu tinha orado pedindo sonhos. Ela veio contar o quê? Adivinha? Um sonho. Que tinha relação com a família. Gente, eu ainda fico maravilhada. Assim, meu Deus, eu ainda me surpreendo com teu amor. Ah, você não pediu, filha? Aí Deus, porque, filha, eu me lembro de ter orado pedindo que ele te desse sonhos. E assim, um sonho lindo. Um sonho de acordo com a natureza de Deus, gente. Que isso é uma coisa importante que a gente vai falar agora, tá? Para a gente identificar que tipo de sonho a gente está tendo. Da onde vem. Bora, página 53. Ok? Vocês estão aí, gente? Tem alguém dormindo? Acorda. Alguém dormindo? Acorda aí, pessoal. Como reagir diante de sonhos ruins e de pesadelos? Bom, aqui estão alguns insights, o autor diz, sobre sonhos ruins e pesadelos. Deixa eu ver nessa hora. Ok. Então, a gente precisa, a primeira coisa, a origem desse sonho. Eu vou identificar qual a fonte. Primeira coisa, eu preciso identificar se esse sonho é Deus. Como, por exemplo, a Bia acordou super animada, encorajada, porque ela teve um sonho que mostrava uma mesa e crianças, e mostrava a família chegando e coisas assim relacionadas à família. Então, qual a fonte desse sonho que gera essa coisa boa, essa esperança? Nós temos o Deus de toda esperança. Gerou esperança, gerou encorajamento, gerou fé, gerou alegria. Qual é o fruto do Espírito, gente? É fácil identificar, é só olhar Gálatas 5, fruto do Espírito, paz, alegria, longanimidade, mansidão, domínio próprio. É a natureza de Deus, gente. Essa é a natureza de Deus, alguém manso, alguém fácil de lidar. Isso eu preciso melhorar muito ainda, Jesus Cristo me ajuda. As mulheres que se identificam, digam amém. A gente precisa identificar a origem do sonho, se ele veio do Espírito Santo, se é do maligno, se é do próprio Espírito, e aí a gente viu que, como aqui a gente está falando de uma tradução, né? A gente falou da alma, porque a alma não nasce de novo, o Espírito nosso foi recriado, é o que a Bíblia diz. E ele precisa ser alimentado, desenvolvido, para que a gente comece a pensar como Deus pensa. Eu preciso conhecer o pensamento de Deus. Mas a alma, ela carrega as emoções, ela carrega
um monte de situações, experiências. Então, é isso que o autor está dizendo aqui. Então, se eu tenho, por exemplo, ele fala aqui, né? É possível que os pesadelos tenham essa origem do seu próprio espírito, ou de sua alma. Se você é uma pessoa que se preocupa muito, fica com medo, né? Medo é um espírito, gente. Deus disse que não nos deu espírito de medo. Ele falou na palavra. Mas de moderação, de ousadia. Você realmente criará uma atmosfera na qual seu espírito, né, sua alma, suas emoções, manifestará sua ansiedade em sonhos. Então, os pesadelos podem, né, a maioria das vezes, eu creio que é isso mesmo, a gente está preocupado com uma situação, a gente vivenciou no dia, a gente pode sonhar, pode ter um pesadelo, pode ter ali um sonho ruim, né? Isso acontece mesmo. Então, é crucial conhecermos a natureza de Deus. E também uma coisa importante é o propósito. Porque, assim, um sonho, percebe, tanto o sonho que Faraó tem. Faraó tem um sonho, olha só. Deus deu a Faraó o sonho, mas deu a José a interpretação. Por que você acha isso? Faraó não poderia, já que Deus deu o sonho a Faraó, Deus poderia ter dito o que que era, mas Deus não deu. Porque é um propósito. José precisava ser o governador do Egito. Aleluia! Então, Faraó teve o sonho, mas ele precisa chamar um intérprete. E José não só interpreta, mas dá a ele direção, estratégia. Por que você acha que Deus me deu essa visão, esse sonho de ver o céu descendo? Ele está dizendo, hoje eu entendo com clareza, eu quero resgatar os filhos. Nós estamos restaurando o jardim que foi corrompido no Éden, está sendo restaurado pelos filhos, eu e você, os meus filhos e as minhas filhas profetizarão. E quando eu profetizo, você profetiza o que está no coração de Deus. A terra pode estar sem forma e vazia, da mesma forma como começou, ela pode ter densas trevas, mas quando Deus disse, haja, haverá. Sabe quem faz isso hoje? Eu e você. Eu e você somos a boca de Deus, somos a boca do céu, somos a boca do profeta da nova aliança da graça, que está firmado em superiores promessas. Nós não nos movemos porque vemos, nós não nos movemos porque sentimos, nós movemos porque cremos. Cremos. Isso aqui para nós é a verdade. Eu vou falar hoje disso com as mulheres. Isso aqui para mim é verdade. Imutável, gente. Então, tem um propósito. O sonho também vai carregar um propósito. Ele aqui, o autor fala, depois você lê, gente. Lê porque é importante. Quando o próprio Abraão se coloca como intercessor por Sodoma e Gomorra. Não é, gente? O que era aquele lugar? Precisava mesmo ser destruído. Mas Deus deu ao líder chamado de pai das nações. Uau! Primeiro coração de intercessor. Isso mexe comigo demais. Ele clamou por Sodoma e Gomorra. Ele quer que eu e você clamemos pelo Brasil. E se ele te mostrar algum desastre natural, se ele te mostrar alguma coisa que você é para destruir, você está sendo levantado como intercessor. Para que essa fúria do inferno seja desviada. Por favor, não seja boca com parceria com o inimigo que veio matar, roubar e destruir. Jesus veio trazer vida, vida em abundância. Quantas mortes acontecem com essas distrações? Não estamos no tempo do juízo. Ainda não. Estamos nos últimos dias. Lembra de Jonas?
Jonas, ele foi por obrigação, mas o coração dele não estava lá. Ele não queria a restauração de Nínive. Ele queria que eles, vamos falar a verdade, se lascassem. Porque mataram os seus. E foi o quê que aconteceu? O Senhor resgatou aquele povo. Ele queria aquele povo para ele. Sabe o que está acontecendo hoje? A igreja de Jesus precisa conhecer esse lugar. Porque o poder da morte e da vida estão aqui, ó, na nossa boca. Somos representantes do reino do céu. Precisamos representá-lo bem. Então, há um propósito. Fatos importantes para celebrar lá no finalzinho do 53, Jesus Cristo. Vamos lá. Sobre sonhos. Nem todos os sonhos são de Deus, como vimos anteriormente. O autor já destaca isso, que é importante que você saiba disso. Que você tenha clareza disso. Que o mundo espiritual, ele é real, e quando a gente está dormindo, né, ainda nas regiões celestiais há um movimento. Deus não dorme, os demônios também não. Então a gente está dormindo. Eu amo pensar que Deus dá aos seus amados enquanto dorme, é o que diz a palavra. Então ele me dá o quê? O que vem dele. O que vem dele? Vem paz, alegria, justiça, amor, glória, vida, saúde. O que você precisa? Ter sonhos poderosos e ilustrativos não significa necessariamente que são sonhos proféticos. Também lembre-se que pessoas mais do Antigo Testamento tinham sonhos. Agora, tá aqui a chave, ó. Interpretar os sonhos é o que os torna proféticos. Quando Deus traz clareza. E Ele dá, gente. Ele dá. Quem pede, recebe. Né? Quando Deus escolhe, como nós vimos, Ele é que escolhe para quem Ele vai dar. Lá na página 54, gente, então aqui o autor, quando ele fala de fatos importantes para se lembrar sobre os sonhos, o primeiro, nem todos os sonhos são de Deus. 2, ter sonhos poderosos e ilustrativos não significa que são proféticos. Para ser proféticos precisa da interpretação, que Deus é quem dá. Terceiro, cores, números e outras ocorrências simbólicas dos sonhos são muito importantes para a interpretação do sonho. Mas, em última análise, a interpretação dos sonhos pertence ao Senhor. Então, anotar, como eu já disse, é muito importante. E perguntar ao Senhor se aquilo faz sentido, se tem algo que Ele quer comunicar, que Ele quer falar com você, referente àquilo que você viu no sonho. 4, uma boa maneira para desenvolver a linguagem dos sonhos é se preparar para recordar dos nossos sonhos antes de ir dormir. Então, antes de dormir, o que você sonhou um dia antes? Você sonhou? O que foi o sonho? E para isso a gente vai precisar criar um diário. Por isso que o Ben Armstrong eu acredito que ele dá algumas dicas importantes. Ele teve também na Escola de Profetas, que eu participei no final do ano. E um homem de Deus, ele está à frente da intercessão lá na Bethel. E Deus fala muito com ele através de sonhos, muitas experiências. Então, ele desenvolveu esse diário, acho que pode nos ajudar também, para quem quiser mergulhar, tá? Anote tudo. Ok? Comunicando-se com Deus. Então, o autor ele destaca aqui que o sussurro de Deus. Às vezes o Senhor nos fala em uma voz ainda pequena, dentro do nosso espírito. Essa não é uma voz potente, audível. Gente, eu tenho muita experiência nesse campo, porque ao mesmo tempo que o Senhor me usa aqui, eu estou aqui falando mais mansa, às vezes me altera um pouquinho. Eu vejo que quando Deus visitou Elias na caverna, né, a Bíblia fala que Elias ouviu um barulho, como vento, como terremoto. E as facetas de Deus, né? Mas numa brisa é que ele percebeu Deus falando, uma mansidão. Então, há várias maneiras
Ouvir as pessoas, gente, cuidado com o julgamento, porque eu já ouvi pessoas que estavam tão desafinadas na música, mas que tinha tanto de Deus. E já vi pessoas com instrumento muito afinado, perfeito aos olhos humanos, tudo alinhadinho, mas que não tinha, não vinha, sabe? Uma comunicação do céu, né? Porque testifica. Então, assim, aqui é o que o autor vai destacar. Então, o próprio Espírito, Romanos 8,16 diz, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu acredito que a maior ferramenta, vamos dizer assim, que eu e você podemos desenvolver para saber o que vem de Deus e o que não vem é essa habilidade de como eu fiquei. Testificou no meu espírito o que... Gente, tudo que eu estou falando aqui, vocês devem pesquisar e aprofundar. E se vier alguma coisa que eu falo, olha, Cintia, isso aqui eu vi diferente, como é que é? Trazer para mim. Sabe por quê? Porque 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo estabelece como o ministério profético deve se mover. E sim, devemos julgar as profecias, não os profetas, mas a profecia. Então, o que o outro fala, eu posso perguntar para mim se isso vem de Deus mesmo. Pode ser que não, pode ser que venha, tá? E isso é a segurança que nós temos, gente, porque nós estamos passivos de erro. Olha, o apóstolo Paulo, no livro de Atos, a Bíblia conta que ele foi para uma viagem em Malta, o Espírito Santo me lembrou agora, e ele falou para o comandante, lá, para os ajudantes, olha, eu sugiro que a gente não faça essa viagem. Nós não, e o apóstolo Paulo estava como prisioneiro. O que acontece naquela viagem, pessoal? O navio perde tudo. O apóstolo Paulo falou isso. Tudo vai se perder. Ele não destacou que as pessoas não se perderiam. Ele falou tudo. Então, eu acredito que o apóstolo Paulo tenha tido de Deus essa direção, de que as coisas ali iam complicar, mas ele, quando falou, ele falou que tudo ia se perder. Todos iam perecer. Mas no final, a gente vê que as pessoas não morreram, não se perderam, chegaram à ilha de Malta. Não lembro de esse texto, só para você ir pensando que sim, os homens que também andaram antes de nós erraram. Andaram na direção do Espírito, fazendo o que o Espírito ali direcionava, mas eles erraram também, né? Então, nós também estamos passivos aí. Vamos caminhar mais um pouquinho? Página 55. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, Romanos 8,14. Anjos também, a gente vê o autor citando a maneira como os anjos falam. Então, os anjos são outra voz que nos fala no reino celestial durante todo o Novo Testamento. Anjos falaram com as pessoas e deu-lhes instruções para as suas vidas. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza, Atos 8:26. Então, o anjo aparece para falar com Filipe, para dar uma orientação, dar uma instrução. Atos 12:6 vai contar a história, onde na noite anterior do dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se. Esse é o anjo falando. Bora, levanta. Igual eu botei no grupo hoje para vocês. Acorda. Olha só, gente, até a linguagem, a forma.
Disse ele. Então as algemas caíram dos pulsos de Pedro. Naquele momento onde todo mundo ali é livre, todos os presos. Então o anjo vai e ele mesmo fala com Pedro para sair daquele lugar. Na experiência com o anjo, gente, o Senhor me lembrou uma vez, não vejo também, tem muito anjo vindo falar comigo, não. Se você tem, depois você me fala, me manda. Quem já teve experiência assim, né? Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada aqui nesse chat. O que eu faço para tirar isso aqui? Tá. O Vinícius colocou alguma coisa pequenininha. Não consigo. Legal, o Vinícius está colocando um material aqui. Depois vocês dão uma olhada, printa aí essa tela, para vocês pegarem. Deus me lembrou que quando eu trabalhava numa seguradora, eu tinha muita insegurança. Eu tinha que dirigir muito. Eu dirigia o estado todo e eu visitava as Unimed do estado. E um dia eu fui para Itaperuna, não sei se você conhece Itaperuna, fica no noroeste do estado. É bem longe, uns 5 horas de viagem. E eu estava lá longe e de repente me veio um pensamento de medo, de que se alguma coisa acontecesse comigo, eu estava tão longe de casa. Lembra sobre o propósito, gente? E quando eu estava com uma amiga, eu viajei com ela, uma colega de trabalho, e no apartamento do hotel que nós ficamos em Itaperuna, tinham duas camas de solteiro, né? Nós estávamos no mesmo quarto. E eu, dormindo, eu acordei com um barulho. Eu ouvi um barulho no quarto. Eu achei que era a Kátia, minha amiga. E não era a Kátia, eu estava dormindo. E eu só, da cintura para baixo, eu vi uma pessoa andando. Mas não estava, era com uma roupa, eu vi assim como se fosse aquelas roupas antigas, né? Que a gente vê The Chosen, a roupa que Jesus usa ali, que é comprida. E era assim, bem clarinho, sabe? Era bem clarinho mesmo. E eu fiquei quietinha ali, falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? E depois, no dia seguinte, eu acordei tão feliz e me senti tão protegida, eu entendi que foi um anjo. Deus me mostrou que eu não estava sozinha. Eu, antes de dormir, eu estava com medo. Eu falei, Deus, estou tão longe da minha família. Se acontece alguma coisa comigo aqui, até eles chegarem aqui, olha só, um pensamento, um dardo inflamado do diabo. É isso que hoje a gente precisa lutar, né? Essa batalha espiritual, ela acontece na mente. E ali eu dormi e o Senhor me deu eu vi esse anjo. Ele não falou nada, ele só passeava. Ele foi assim na minha cama, na cama da Kátia, tinha uma bancada, né, de trabalho, foi ali, uau. E eu bem, começando, até eu falo com Deus, eu já tive no início tantas experiências, até mais, às vezes, assim, no sentido de ver, né, hoje o Senhor fala também comigo muito, e eu posso perceber a presença dele, posso sentir o toque dele, mas para ver, gente, o Senhor te abençoe para você ver e você se maravilhar com cuidado, porque aos seus anjos ele diz, ele dá ordem a nosso respeito. Gente, transes e êxtase. Esse é um tema polêmico do apóstolo, o Chris Vallotton, lá na Escola de Profetas. E ele falou, eu deixo aberto para vocês, porque ele tem muitas experiências desse lugar, né, de que a mente sendo tomada para Jesus, porque no misticismo, eu vou ler isso aqui porque isso aqui é importante, tá, gente? Inclusive eu quero até passar um pouquinho mais de tempo aqui, o texto que Deus me deu está nesse lugar aqui, que a gente vai mergulhar, tá? Transes são uma outra maneira de Deus falar com o seu povo. Transes são muito parecidos com visões, exceto
que quando estamos em um transe, estamos completamente inconscientes do nosso ambiente. E é que é a questão, né? Porque quando somos tomados pelo poder de Deus, eu nunca vivi essa experiência, também nunca vi alguém vivendo. Eu já vi pessoas sendo tomados da glória de Deus e, e até o corpo ter reações, né, da glória de Deus, e elas levantam felizes e alegres e satisfeitas e cheias de elétricas mesmo. Eu já vi, mas comigo nunca aconteceu. Então, a palavra grega para transe significa estar fora de sua mente. Transes nos tiram de nossas mentes naturais e nos levam, isso que eu quero que você destaque, ó, nos levam para a mente de Cristo. Muitos cristãos estão convencidos, e eu era essa pessoa também, e Deus tem me ajudado a compreender. Lembra do julgamento? Então, Deus tem me ajudado a ver o que realmente é o verdadeiro. Então, muitos cristãos estão convencidos de que, porque as pessoas no ocultismo entram em transes, todos os transes são do diabo. A verdade é que Satanás só pode copiar as coisas de Deus. Ele não cria nada. Ele não é um criador. Ele é um falsário, mentiroso. Falsificações simplesmente revelam que há uma importante fonte de verdade que deve ser devidamente aplicada. Tá? Então, eu quero ler com você Atos 10. Abre aí, gente, e a gente hoje vai ficar nesse texto, tá? Eu quero ler esse texto com você, a gente vai ficar com ele para terminar essa aula semana que vem, porque essa aula é uma aula importante, eu julgo como importante, e creio que Deus quer que a gente mergulhe um pouquinho mais. E aí você pode fazer as atividades se você quiser, para quem não fez, a gente vai fazer ela junta na semana que vem. Gente, eu fiz a oração para que o Espírito Santo aqui direcione, ele é o mestre, e vai ser de acordo com o que ele quer. Ok, vocês estão bem, gente? Tá tudo... Quer ir no banheiro rapidinho? Não? Se quiser, eu dou aí um minutinho para você ir. Vamos embora? Vamos mergulhar nesse texto de Atos 10? Quem ama a palavra de Deus aqui faz uma onda de glória para mim. Eu também. Amo, amo. Ela é lâmpada, ela é luz. É, só copia. Atos 10. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Verso 3. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Verso 5. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso. Me chamou a atenção isso. Ele não chamou qualquer soldado, ele chamou um piedoso. Deus gosta de trabalhar com os piedosos, que não vão julgar, que não vão apontar, que não vão achar. Piedoso, normalmente, ele tem um coração diferente. Ele chamou um servo piedoso dos que estavam a seu serviço. Verso 8. E depois de lhes explicar tudo, mandou que fossem a Jope. Ok, verso 9. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço. Por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu. Então, o êxtase veio para quê, gente? Porque
Eu acredito assim, gente, isso é coisa minha, tá? Não está na Bíblia, faz uma pausa aqui. Que talvez tenha visões que Deus vai mostrar, que se a gente tiver com a nossa mente ali, a gente vai tentando entender, pode ser que a gente não consiga deixar fluir o que Deus quer mostrar. Eu não sei você, mas eu estou totalmente aberta a viver o que Deus tem. E a quebrar paradigmas, sofismas, e tudo que é contra o conhecimento de Deus. Se Satanás enganou a gente, prendeu a gente em algum lugar, eu declaro em nome de Jesus que haverá luz, haverá vida, haverá transformação, haverá mudança, haverá rendição, haverá vontade de Deus na terra, como é no céu, haverá. Eu creio. Gente, isso é para mim. Eu estou aqui dando essa aula para mim hoje. Porque eu era dessa. Não, minha mente, de jeito nenhum, né? Sabe? E aí o Senhor tá mexendo nas caixinhas. Eu disse, meu Deus! Que Satanás, ele gosta de copiar para atrapalhar o conhecimento de Deus. Tudo vai contra. É só sobre isso, gente. Tá? Por isso, às vezes, a igreja se fecha para o que é o verdadeiro. Sobreveio-lhes um êxtase. Verso 11. Viu. Então, ele viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas. Sol esticadinho, 4 pontas, contendo todo tipo de quádrupes, répteis da terra e aves do céu. Verso 13. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele. Levante-se, Pedro, mate e coma. Aqui não sabemos se foi o anjo, se foi Deus, o próprio Espírito Santo. Só sabemos que ele ouviu uma voz. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Olha como é que eu me identifico com Pedro, gente. Eu? Como é isso? Eu vou me abrir para ter uma mente. Não. Mas Pedro, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Verso 15. Pela segunda vez, a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Você viu, gente? É difícil, tá? Você acha que é difícil para você entender algumas coisas, mas Pedro também. Foi 3 vezes. Porque tinha um propósito muito glorioso, que a gente vai ver mais na frente. E em seguida, aquele objeto foi levado de volta para o céu. Ok? Verso 17. Enquanto Pedro estava perplexo, imagina, sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão... Gente, preste atenção na Bíblia, ela está dizendo, Pedro ficou completamente desnorteado, perplexo. Agora, Senhor, fala comigo. Eu fico imaginando que ele tenha dito isso. Senhor, o que isso significa? O Senhor disse que eu não posso considerar impuro o que o Senhor purificou, mas eu não vi o Senhor purificando isso. Gente, é loucura. Cruz, a Bíblia já diz, é para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. Jesus ressurreto é o poder de Deus, transformando a nossa mente, para transformar a maneira como nós vamos ver as pessoas, ver as coisas que Deus purificou. Eu não como isso, não como aquilo, tá? Eu oro, consagro, e o que entra pela boca não contamina, mas o que sai, a Bíblia é o poder de Deus. Meu Deus! Faz uma onda de glória se você está percebendo o ensinamento do Espírito Santo. Havia um propósito para alcançar gentios. E Pedro cheio de preconceito, Pedro, alguém que aprendeu sobre a Torá, sobre as leis, ele não queria tocar naquelas coisas que na lei elas representavam a impureza. E aqui onde eu parei, verso 19.
Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: Ah, tá. O Espírito lhe disse. O Espírito falou com ele, ó. Então, aí estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: Eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz aqui, até aqui? Então disseram: O centurião Cornélio, o homem reto e temente a Deus. Aí eu falei: Ai, Deus, que eu tenha essa referência quando alguém falar de mim. É, reto. Fazia poder, fazia, né? Tinha poder, fazia milagre. E, não, uma mulher justa, reta, íntegra, temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica. Foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Olha só, que Deus estava falando com Cornélio, falando com Pedro, para criar uma conexão. Ei, Deus está falando com você, está falando com outra pessoa aqui, para criar uma conexão. Quem sabe tem ministérios que vão estar nascendo aqui, que um carrega, outro carrega. Gente, a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é gloriosa, é o poder que se move no meio da gente, as conexões de Deus. Então, Pedro, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aproximou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Acho que lá dentro, Pedro, você não sabe as minhas dúvidas. Não, você levanta daí. Você não sabe as minhas inseguranças. Tem alguém se identificando com Pedro aqui, gente? Eu? Você não sabe. Às vezes a gente olha assim, né? Nossa, uau, essa pessoa. E Pedro dá essa resposta: Sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: Vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio ou de entrar na casa dele. Entende por que a visão do lençol? Aqui está a explicação da visão do lençol, dos animais ali, dos répteis, dos quádrupes, porque não misturava aquilo, para ele era impuro. Então, os judeus não poderiam se juntar aos gentios. Ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto: por que motivo vocês mandaram me chamar? E Cornélio respondeu: Mais ou menos por essa hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente, se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão Curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo. E você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que o Senhor ordenou a você. Olha aqui, Deus, ele escolheu Pedro para levar aquela notícia. E Cornélio também foi escolhido por Deus para fazer parte desse plano, desse projeto. E, gente, isso é algo uau, pessoal. Eu e você, eu quero que você se coloque nessa história. Estamos com o Senhor sendo levados a uma nova maneira de ver as pessoas,
para o resgate do Éden, do jardim, para a nova terra. E aqui Pedro faz, então, deixa eu ver aqui, gente. Vamos ler. Então Pedro começou a falar e ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, penduraram no madeiro, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Verso 42. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas, dão testemunho de que por meio do seu nome todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. Vamos ler de novo esse versículo. Dele, todos os profetas, todos. Essa é a principal missão de um profeta, gente. Dar testemunho. Fica aqui dentro. Por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão dos pecados. Acreditar nas pessoas, seja judeu, seja grego, seja americaense, seja alemão, seja de que nação for, seja de que tribo for. Se crer, estamos aqui para ajudar no processo da transformação. Enquanto Pedro falava essas palavras, o que é que aconteceu? O Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Aleluia! Meu Deus, o Espírito Santo veio. Pedro acaba de falar, o Espírito Santo cai e enche a todos os gentios. Isso causa um grande espanto. Sabe o que acontece por causa disso? Eu e você. Chegou até nós a mensagem do Evangelho. Só isso que aconteceu. Um êxtase, visões, homens sendo movidos, conectados, para que a mensagem chegasse aos gentios, chegasse até nós. E hoje, nós, a Igreja de Cristo, temos uma responsabilidade, que é apresentar o Cristo ressurreto, que prometeu sobre derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Eu acredito, estamos prestes a viver uma reforma. Deus vai desconstruir algumas coisas para estabelecer as novas, e talvez o que a gente está conversando aqui esteja um pouquinho à frente
de algumas coisas que a gente ainda não está vendo na igreja. Mas você vai se lembrar dessas aulas, porque essas aulas elas vão acabar, né? Os nossos encontros. Você está anotando? Eu estou colocando para você lá o vídeo, Márcia está me ajudando, nem sei se ela está por aqui. Porque nós vamos viver esse tempo, desse boom aqui dentro, para que a gente possa ver como o céu vê a nossa casa, nosso marido, nossos filhos, nossos pastores, nossa igreja, nossa cidade, nossa nação. É sobre isso. O Espírito Santo derramado sobre toda a carne. Por isso que ele vai dar sonhos, visões. Amém, gente? A gente vai ficar por aqui hoje. A gente não vai fazer essa atividade. Você vai estar aqui semana que vem para a gente continuar, que a gente vai entrar em dar outras formas como Deus fala da criação e ainda tem nesse capítulo algumas coisas importantes para a gente destacar, a gente mergulhar. E eu quero aqui tem um minutinho que você, se você quiser, bem breve, né, gente? Que a gente tem assim um pouquinho de tempo, mas eu quero ouvir se testificou no teu espírito, ou se você, né, tem algo que queira comentar para a gente estar fechando essa aula. Vai descarregar a bateria? Tá bom, irmã. Depois você vai ter essa aula lá toda na íntegra também, inclusive esse finalzinho aqui, tá? Alguém aqui, eu vou fazer uma pergunta. Alguém também se identificou com Pedro no que diz respeito a ter que desconstruir coisas que você aprendeu, que você carrega, e que você vê que Deus quer que você flua. Gente, a natureza de Deus, ela, ela, ela tem uma personalidade, ela tem um DNA. E assim, a gente só vai fluir se a gente realmente limpar. Limpar nosso coração, limpar nossa alma, nossa mente, transformar para viver. Para viver isso. Eu sei que tem coisa que é profunda demais, tem pessoas que vão pegar mais um pouquinho, outras menos, né? Mas todos. Fez sentido para você? Faz uma onda de glória, que esse texto de Atos 10, ontem eu fiquei aqui um tempão meditando, eu falei, meu Deus, que poderoso essa revelação. E você viu que tem várias maneiras, quer dizer, o anjo falou, olha que texto que Deus deu para depois eu vou mandar para o Crisvaldo. Você inclui no próximo treinamento do seu livro esse texto, porque tem visão, tem Espírito Santo falando, tem os anjos, tem anjos falando, né? Atos 10. Acontece tudo sobre a linguagem de Deus, sobre essa comunicação tão precisa de Deus. Deus não quer trazer. Tudo que vem de Deus, gente, não vai trazer conflito, tá? Então, se às vezes é difícil identificar o que é de Deus, comece identificando o que não é, por exemplo. Que a natureza de Deus é vida abundante, e que esse sonho comunicou traz isso. Em algum momento, em algum aspecto, estamos nos movendo pela nova aliança, aonde o propósito é encorajar. Não é? 1 Coríntios 14, 3, aquele que profetiza, faça para encorajar, edificar, exortar, que a gente viu que é trazer para perto. Então, a gente quer conhecer essas fontes aí, gente. Então, já identificar o que não é de Deus, a gente já vai largar na frente. Tem muita coisa que não vem de Deus. E eu oro para que o Espírito Santo de Deus faz assim, gente, como quem está recebendo um presente. Eu quero liberar, Senhor, a capacidade, da mesma maneira como o Senhor me deu, liberar sobre os meus irmãos, de discernir o que vem do Senhor e o que não vem. Senhor, o Senhor que escolheu cada um que veio, que está aqui, que está seguindo, que está estudando, e cada experiência que eles vivem no secreto, no dia a dia deles, Senhor.
Cada uma dessas experiências, Pai, cada uma dessas dificuldades aponta para algo que o Senhor quer revelar, para onde eles devem colocar o coração deles, o afeto, a atenção. Por isso eu oro, Senhor, declarando sobre a vida deles, Pai, uma maneira nova de se comunicar contigo, uma maneira nova de se abrir, abrindo os sentidos para o que o Senhor tem. Eu declaro sonhos do alto do teu altar, visões do teu altar. Eu declaro um coração dirigido pelo teu Espírito Santo para a remissão daqueles que o Senhor quer alcançar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Eu vou liberar vocês, vou me preparar para daqui a pouco. Vamos estar revestidas juntas para o que Deus tem, vai ser poderoso. Um beijo. Semana que vem a gente está aqui de novo. Mais um pouco de conhecimento. Tchau, tchau. Tchau, tchau, graça e paz. Microfone. Isso, abre o microfone para eu ouvir a voz de vocês um pouquinho. Que vocês estão Graça e paz. Tchau, Tchau, tchau. sim. Tchau, Sábado abençoado para tchau. todos. Tchau, Semana gente. Deus abençoe a todos. Beijo, Uma querida. excepcional Paz. semana com a graça de Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Boa semana. Obrigado para todos. Glória a Deus. Boa semana. Glória a Deus. Amém.